Era uma manhã típica de terça-feira no ano de 1987. O sol ainda estava nascendo quando José Carlos dos Santos, um jovem negro de 23 anos, dirigia seu caminhão pela BR-116, transportando uma carga de frutas do interior da Bahia para São Paulo. José Carlos era conhecido na região como um rapaz trabalhador, honesto e sonhador. Filho de uma família humilde, ele havia começado a trabalhar aos 14 anos para ajudar no sustento da casa, e aos 23 já era proprietário de seu próprio caminhão, uma conquista que o enchia de orgulho. Naquela manhã, José Carlos foi parado em uma blitz de rotina da Polícia Federal. Não havia nada de errado com sua documentação. Sua carga estava em ordem e ele mesmo não tinha nenhum histórico criminal. Era apenas mais uma fiscalização comum, dessas que acontecem todos os dias nas estradas brasileiras. Mas o que deveria ser um procedimento rápido e rotineiro se transformou em um pesadelo que José Carlos carregaria pelo resto da vida. O agente responsável pela fiscalização era Marcos Antônio Silva, um homem branco de aproximadamente 40 anos, conhecido entre os colegas pelo temperamento difícil e por suas atitudes controversas. Desde o momento em que José Carlos desceu do caminhão, algo no olhar do policial mudou. Era como se ele tivesse decidido ali mesmo que aquele jovem negro não merecia estar dirigindo um veículo daquele porte, não merecia ter aquela posição na sociedade. Conte aí nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e me diz qual foi a história que mais te impactou aqui no canal até hoje. Vou ler todos os comentários e responder pessoalmente. O que começou como uma fiscalização de rotina rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. O agente Marcos começou a questionar José Carlos de forma agressiva, como se ele fosse um criminoso. "Onde você conseguiu dinheiro para comprar esse caminhão?" perguntava com um tom acusatório que não deixava dúvidas sobre suas intenções. "Essa documentação é verdadeira mesmo?" insistia, mesmo depois de verificar múltiplas vezes que todos os papéis estavam em ordem. José Carlos, educado como sempre foi criado para ser, respondia a todas as perguntas com paciência e respeito. Mas isso parecia irritar ainda mais o policial, como se a postura digna do jovem caminhoneiro fosse uma afronta pessoal. Outros motoristas começaram a se aglomerar, formando uma pequena multidão de curiosos que observava a cena com interesse crescente. Foi então que aconteceu o momento que mudaria tudo. Depois de mais de uma hora de humilhação desnecessária, depois de revistar cada centímetro do caminhão sem encontrar absolutamente nada, o agente Marcos olhou diretamente nos olhos de José Carlos e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: "Escuta aqui, seu idiota. Você pode ter esse caminhãozinho agora, mas sempre vai ser apenas um negro burro dirigindo na estrada. Isso é tudo o que você vai ser na vida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. José Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não eram apenas as palavras, era a crueldade deliberada, a intenção clara de humilhar, de diminuir, de reduzir um ser humano a menos que nada diante de outras pessoas. Os outros motoristas baixaram os olhos, constrangidos pela cena que estavam presenciando, mas ninguém disse nada. Ninguém se manifestou. José Carlos engoliu o choro que subiu em sua garganta, assentiu com a cabeça e disse apenas: "Obrigado, senhor. Posso ir agora?" Pegou seus documentos com as mãos trêmulas e voltou para seu caminhão. Mas enquanto ligava o motor, enquanto sentia as lágrimas de humilhação escorrerem por seu rosto, algo muito profundo se acendeu dentro dele. Não era raiva, era determinação. Não era ódio, era propósito. Durante os próximos quilômetros daquela viagem, José Carlos não conseguiu tirar aquelas palavras da cabeça. "Negro burro, isso é tudo o que você vai ser na vida." Cada repetição mental daquela frase era como uma facada, mas também como um combustível que alimentava uma chama que crescia dentro dele. Ele parou o caminhão no acostamento e chorou como não chorava desde criança. Chorou pela injustiça, pela humilhação, pela crueldade gratuita daquele homem. Mas no meio daquele choro, no fundo daquela dor, José Carlos tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de muitas outras pessoas. Ele decidiu que aquele policial estava errado. Ele decidiu que ia provar, não para o mundo, mas para si mesmo, que era capaz de muito mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Naquela mesma noite,
Quando chegou em casa, José Carlos procurou sua esposa, Maria, e contou tudo o que havia acontecido. Maria viu a dor nos olhos do marido, mas também viu algo diferente, uma determinação que ela nunca havia visto antes. "Amor", disse José Carlos, segurando as mãos da esposa, "eu vou voltar à escola, vou estudar, vou me formar, vou provar que aquele homem estava errado sobre mim." Maria poderia ter desencorajado o marido. Eles tinham 2 crianças pequenas, as contas para pagar, um negócio para tocar. Estudar significaria menos tempo na estrada, menos dinheiro entrando em casa. Mas quando ela olhou nos olhos de José Carlos, quando viu a convicção que havia ali, ela soube que não havia volta. Ela apenas assentiu e disse: "Nós vamos conseguir. Juntos, nós vamos conseguir." O que se seguiu foram os anos mais difíceis da vida de José Carlos. De dia, ele dirigia seu caminhão pelas estradas brasileiras. De noite, quando chegava em casa, estudava até as 2, 3 da manhã. Nos fins de semana, quando outros caminhoneiros descansavam, ele estava na escola supletiva, correndo atrás do ensino médio que havia abandonado para trabalhar. Não foi fácil. Houve momentos em que José Carlos quis desistir. Momentos em que a fadiga do trabalho pesado e das noites mal dormidas quase o venceram. Momentos em que ele olhava para os livros e sentia que aquilo era impossível, que talvez aquele policial tivesse razão sobre ele. Mas sempre que a vontade de desistir batia, ele se lembrava daquele dia na estrada. Se lembrava das palavras de desprezo, do olhar de superioridade, da humilhação pública. E então ele continuava estudando. Maria foi sua rocha durante todo esse período. Ela assumiu mais responsabilidades em casa, cuidou dos filhos sozinha muitas noites, economizou em tudo o que podia para que eles tivessem condições de pagar pelos estudos dele. Os filhos, que na época tinham 6 e 8 anos, muitas vezes adormeciam no colo do pai enquanto ele estudava na mesa da cozinha. Foram 3 anos para completar o ensino médio. 3 anos de sacrifício, de abrir mão de lazer, de dormir pouco, de estudar mesmo quando o cansaço do trabalho era quase insuportável. Mas José Carlos não desistiu. A cada prova que passava, a cada matéria que dominava, ele sentia que estava se aproximando de algo maior. Se você está gostando desta história e quer ver mais conteúdos como este, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. Em 1990, aos 26 anos, José Carlos concluiu o ensino médio. Muitos em sua situação teriam parado por ali, satisfeitos com a conquista, mas não José Carlos. Ele tinha um objetivo muito específico, um sonho que muitos consideravam impossível para um ex-caminhoneiro negro do interior da Bahia. Ele queria cursar direito. O caminho até a universidade foi ainda mais desafiador que completar o ensino médio. José Carlos estudou por 2 anos inteiros para o vestibular. Vendeu seu caminhão, sua única fonte de renda estável, e usou o dinheiro para se sustentar durante os estudos e pagar um cursinho preparatório. Foi uma aposta arriscada. Se não passasse no vestibular, a família ficaria sem ter como se sustentar. Mas José Carlos acreditava em si mesmo de uma forma que impressionava todos ao seu redor. Ele estudava 10, 12 horas por dia. Acordava às 5 da manhã e só parava de estudar às 11 da noite. Fez isso todos os dias, sem exceção, por 2 anos. Sua dedicação era tanta que até mesmo os professores do cursinho ficavam impressionados. Em janeiro de 1992, saiu o resultado do vestibular. José Carlos havia conseguido. Não apenas passou em 3º lugar geral na Universidade Federal da Bahia, curso de Direito. Quando viu seu nome na lista, ele não conseguiu acreditar. Ligou para casa chorando, mal conseguindo falar com Maria. "Amor", disse ele entre soluços, "eu consegui. Eu realmente consegui." Os 5 anos de faculdade foram uma continuação da jornada de superação de José Carlos. Ele era mais velho que a maioria dos colegas e vinha de uma realidade completamente diferente. Enquanto muitos de seus colegas de turma tinham apoio financeiro da família, José Carlos precisava trabalhar para se sustentar. Ele dava aulas particulares, fazia trabalhos de pesquisa para professores, qualquer coisa que pudesse render algum dinheiro sem comprometer seus estudos. Mas uma coisa havia mudado em José Carlos desde aquele dia na estrada.
Ele não se deixava mais abalar por comentários preconceituosos ou olhares de superioridade. Quando alguns colegas faziam piadas sobre sua origem, quando alguns professores demonstravam surpresa com sua inteligência, ele apenas sorria e continuava focado em seus objetivos. José Carlos se destacou academicamente desde o primeiro semestre. Sua experiência de vida, combinada com sua sede de conhecimento e sua ética de trabalho impecável, o colocaram entre os melhores alunos da turma. Ele participava de grupos de estudo, concursos de artigos jurídicos, seminários. Cada oportunidade de aprender mais, ele agarrava com as duas mãos. No quarto ano da faculdade, algo extraordinário aconteceu. José Carlos foi selecionado para um estágio no Ministério Público Federal. Era uma posição extremamente concorrida, reservada apenas para os melhores estudantes. Quando recebeu a notícia, ele mal conseguiu conter a emoção. Estava prestes a entrar no sistema de justiça, não como alguém sendo julgado ou questionado, mas como alguém trabalhando para fazer a justiça acontecer. Foi durante seu estágio no Ministério Público Federal que o destino preparou uma das reviravoltas mais impressionantes da história de José Carlos. Era seu terceiro mês de estágio quando ele foi designado para acompanhar uma investigação sobre corrupção na Polícia Federal. O caso envolvia agentes que estariam facilitando o transporte de mercadorias ilegais em troca de propina. José Carlos estava na sala de reuniões, organizando documentos para os procuradores, quando ouviu uma voz que fez seu sangue gelar. Era uma voz que estava gravada em sua memória há mais de 5 anos, uma voz que havia dito as palavras mais cruéis que ele já ouvira na vida. José Carlos levantou os olhos e ali estava ele, Marcos Antônio Silva, o agente da Polícia Federal que o havia humilhado naquela manhã de 1987. Marcos estava sendo interrogado como suspeito na investigação de corrupção. As evidências contra ele eram sólidas. Registros bancários suspeitos, testemunhas que confirmavam seu envolvimento no esquema, gravações telefônicas comprometedoras. Ele estava sentado ali, não mais como o agente poderoso que humilhava pessoas inocentes na estrada, mas como um investigado tentando se explicar para salvar a própria pele. Por um momento, José Carlos sentiu uma mistura de emoções tão intensa que chegou a ficar tonto. Raiva, satisfação, tristeza, compaixão, tudo ao mesmo tempo. Ele observou Marcos durante toda a interrogação, mas o ex-policial não o reconheceu. Para ele, José Carlos era apenas mais um estagiário na sala. Mas José Carlos se lembrava de cada detalhe daquele dia. A arrogância no olhar de Marcos, a forma como ele havia dito "negro burro", a humilhação pública, a dor que aquelas palavras haviam causado. E agora, 5 anos depois, ali estava o mesmo homem, suando frio, tentando se explicar para procuradores da República. Após a interrogação, José Carlos teve uma conversa com o procurador responsável pelo caso. Ele contou sua história, explicou quem era Marcos e o que havia acontecido 5 anos antes. O procurador ficou impressionado, não apenas com a coincidência, mas principalmente com a postura de José Carlos diante da situação. "Doutor", disse José Carlos. Ele já era tratado como doutor pelos colegas mesmo ainda sendo estudante. "Eu não quero que isso influencie em nada na investigação. Não quero vingança pessoal. Quero apenas que a justiça seja feita, independente do meu passado com esse homem." Essa postura impressionou profundamente o procurador e todos os outros profissionais envolvidos no caso. José Carlos poderia ter usado a situação para se vingar pessoalmente de Marcos, poderia ter tentado influenciar a investigação, poderia ter se deixado levar pela raiva, mas não fez nada disso. Ele manteve sua integridade profissional acima de seus sentimentos pessoais. A investigação seguiu seu curso normal, e Marcos foi condenado por corrupção passiva e formação de quadrilha. Ele perdeu o emprego, teve seus bens bloqueados e foi sentenciado a 8 anos de prisão. Mas sua queda não foi causada pela vingança de José Carlos. Foi consequência de suas próprias escolhas erradas ao longo dos anos. Dias após a condenação de Marcos, José Carlos tomou uma atitude que surpreendeu a todos. Ele pediu para visitar o ex-policial na prisão. Muitos tentaram dissuadi-lo, mas José Carlos estava determinado. Havia algo que precisava dizer para aquele homem, algo que precisava fazer para encerrar definitivamente aquele capítulo da sua vida. A visita aconteceu numa manhã de quinta-feira.
José Carlos vestiu seu melhor terno, ajeitou sua gravata e foi até o presídio onde Marcos cumpria sua pena. Quando os dois se encontraram na sala de visitas, Marcos inicialmente não o reconheceu. Para ele, José Carlos era apenas um advogado que vinha visitá-lo. Talvez um novo defensor ou alguém do Ministério Público. "Boa tarde, Sr. Marcos", disse José Carlos, sentando-se à mesa de frente para o ex-policial. "Meu nome é José Carlos dos Santos. Talvez o senhor não se lembre de mim, mas nós já nos encontramos antes. Foi numa estrada da BR-116 há cerca de 8 anos. Marcos franziu as sobrancelhas, tentando se lembrar. Então José Carlos continuou. "O senhor parou meu caminhão numa blitz. Disse que eu era um negro burro e que isso era tudo o que eu sempre seria na vida." O rosto de Marcos empalideceu. Ele se lembrava agora. Se lembrava do jovem caminhoneiro que havia humilhado naquela manhã distante. Mas não conseguia conectar aquela imagem com o homem elegante e educado que estava sentado à sua frente. "Eu vim aqui hoje", continuou José Carlos, "não para me vingar ou para humilhar o senhor. Vim para agradecer." Marcos olhou para ele confuso. "Agradecer, senhor Marcos, porque suas palavras mudaram minha vida. Elas me fizeram perceber que eu podia ser muito mais do que eu mesmo acreditava ser possível." José Carlos então contou sua jornada, os anos de estudo, a faculdade, o estágio no Ministério Público, seus planos de se tornar procurador da República. Falou sobre sua família, sobre seus filhos que agora tinham orgulho do pai, sobre como havia transformado a dor daquele dia em combustível para uma vida extraordinária. "O senhor estava errado sobre mim naquele dia", disse José Carlos, levantando-se para ir embora. "Mas eu não vim aqui para provar isso. Vim para te dizer que eu perdoo o senhor e para desejar que o senhor encontre uma forma de se tornar uma pessoa melhor quando sair daqui." Marcos ficou em silêncio por vários minutos após José Carlos sair. Pela primeira vez em muitos anos, ele refletiu sobre as consequências de suas ações, sobre as pessoas que havia machucado ao longo da vida. Aquele encontro mudou algo profundo dentro dele, da mesma forma que suas palavras cruéis haviam mudado José Carlos anos antes. José Carlos saiu da prisão, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Ele havia encerrado aquele ciclo não com raiva ou vingança, mas com perdão e compreensão. Havia provado, não apenas para Marcos, mas principalmente para si mesmo, que era possível transformar dor em crescimento, humilhação em motivação, raiva em sabedoria. 2 anos depois, José Carlos se formou em Direito com louvor. Passou no concurso para procurador da República na primeira tentativa, ficando entre os 10 primeiros colocados. Sua família estava presente na cerimônia de posse, aplaudindo quando ele jurou defender a Constituição e lutar pela justiça. No discurso que fez naquela cerimônia, José Carlos falou sobre segundas chances, sobre o poder da educação e sobre como as palavras podem tanto destruir quanto construir vidas. Ele não mencionou Marcos especificamente, mas falou sobre a importância de tratarmos todas as pessoas com dignidade e respeito, independente de sua origem, cor ou posição social. Hoje, mais de 30 anos após aquele encontro fatídico na BR-116, José Carlos dos Santos é um dos procuradores da República mais respeitados do país. Ele especializou-se em casos de direitos humanos e combate ao racismo, dedicando sua carreira a defender aqueles que, como ele um dia foi, são vítimas de preconceito e injustiça. José Carlos criou um programa de bolsas de estudo para jovens negros de baixa renda que querem cursar direito. Até hoje, mais de 200 jovens foram beneficiados pelo programa e muitos deles seguiram carreiras jurídicas de sucesso. Educação é a arma mais poderosa que existe contra o preconceito, costuma dizer José Carlos em suas palestras. Marcos Antônio Silva cumpriu sua pena e foi solto após 6 anos. Procurou José Carlos para agradecer pela visita na prisão e se desculpar formalmente pelo que havia feito. Hoje, ele trabalha em uma ONG que ajuda ex-presidiários a se reintegrarem à sociedade. Nunca mais demonstrou comportamentos preconceituosos e se tornou um defensor dos direitos humanos. A história de José Carlos se espalhou e se tornou inspiração para milhares de pessoas. Ele escreveu um livro autobiográfico que se tornou best-seller, e a renda
foi integralmente destinada ao seu programa de bolsas de estudo. O livro se chama Palavras que Transformam: Como a Educação Venceu o Preconceito. Maria, sua esposa, tornou-se pedagoga e trabalha junto com José Carlos no programa de bolsas. Seus 2 filhos seguiram carreiras de sucesso. Um é médico e a outra é advogada. Eles sempre souberam da história do pai e cresceram com o entendimento de que a educação e o respeito são os pilares de uma sociedade justa. A história de José Carlos dos Santos nos ensina várias lições profundas sobre a natureza humana e o poder da transformação pessoal. Primeiro, ela mostra como as palavras têm um poder imenso. Elas podem destruir ou construir, podem limitar ou liberar, podem plantar sementes de ódio ou de crescimento. Segundo, demonstra que nossa reação aos desafios e injustiças da vida determina quem nos tornamos. José Carlos poderia ter escolhido a amargura, a raiva ou a resignação. Em vez disso, escolheu a determinação, o crescimento e, ultimately, o perdão. Essa escolha não apenas mudou sua própria vida, mas impactou positivamente centenas de outras pessoas. Terceiro, a história ilustra o poder transformador da educação. José Carlos não tinha recursos financeiros ou conexões familiares que pudessem abrir portas para ele, mas tinha algo mais poderoso: a determinação de aprender e crescer. A educação foi sua ferramenta de liberdade, sua arma contra o preconceito, sua ponte para uma vida melhor. Quarto, mostra que a verdadeira vitória não está em destruir nossos oponentes, mas em nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. José Carlos não precisou humilhar Marcos para provar seu valor. Sua própria jornada de sucesso foi prova suficiente de que aquelas palavras cruéis estavam erradas. Por fim, a história nos lembra que todos nós temos o poder de escolher como reagir às adversidades da vida. Podemos permitir que elas nos definam negativamente, ou podemos usá-las como combustível para nosso crescimento. Podemos escolher o caminho da vingança ou o caminho da superação. Podemos escolher perpetuar o ódio ou plantar sementes de mudança positiva. José Carlos escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais recompensador. Ele transformou uma das piores experiências de sua vida no catalisador para sua maior conquista. Provou que não importa de onde viemos ou o que outros pensam sobre nós. O que realmente importa é o que nós acreditamos ser possível para a nossa própria vida. E você? Qual escolha vai fazer diante dos desafios da sua vida? Compartilhe aí nos comentários o que esta história despertou em você. Se ela te inspirou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como esta. E lembra, sua história de superação pode ser a próxima que vou contar aqui. Até a próxima!